Estamos chegando para mais um Cafeína e a pergunta que não quer calar é: será 2023 o ano da renda fixa? Começando por você, o que você acha, meu querido Doni? Sammy Boy, pessoal, olha, o Brasil é o país da renda fixa, né? Historicamente, o risco-retorno no Brasil foi muito mais favorável à renda fixa e menos favorável à renda variável. Se a gente compara com países como Estados Unidos, por exemplo, não é à toa que a população por lá investe em peso na bolsa e aqui em peso na renda fixa, porque os juros americanos quase sempre foram muito baixos, o que tem resultado duplo. Retorna pouco nos investimentos em renda fixa e favorece o crédito e as empresas listadas na bolsa. No Brasil é o oposto. Juros altos proporcionam elevados retornos em títulos públicos, CDBs e outros ativos de renda fixa e prejudicam o desempenho das empresas listadas na B3. Esse é o resumo que eu faria, Sammy Boy. E você, o que é que você acha? Bem, o ciclo de alta da Selic, que começou ainda em 2021, provocou uma busca, uma migração para ativos de renda fixa nos últimos 2 anos. Entre 2021 e 2022, fundos destinados a esse tipo de investimento tiveram captação líquida de 300 bilhões de reais, ao passo que os multimercados e ações perderam juntos 80 bilhões. Estou falando desde 2021. Além da alta de juros, incerteza sobre a economia local e externa também, aumentaram as buscas pela maior certeza da renda fixa. Afinal, mesmo com a bolsa praticamente de lado nos últimos anos, títulos públicos e privados seguiram com rendimentos expressivos, especialmente os pós-fixados, que seguem a Selic ou algum percentual do CDI. Um dos títulos públicos mais populares e praticamente livre de risco é o Tesouro Selic. Este teve uma rentabilidade bruta de mais de 12% nos últimos 12 meses, sendo que no mesmo período a bolsa praticamente não saiu do 0 a 0 e quem optou pelo caminho tranquilo, dessa vez se deu melhor. Mas será que 2023 terá esse mesmo resultado? Olha, o consenso do mercado brasileiro sugere que sim. Com expectativas de que o Banco Central mantenha o juro inalterado pelo menos até o segundo semestre, o rendimento do Tesouro Selic, acumulado em 12 meses, só tende a aumentar. No início de 2022, vale lembrar, a taxa era de 9,25% e no momento em que a gente está gravando este programa, ela está em 13,75%. Para concorrer com uma taxa alta dessas e com risco baixo, somente um investimento muito atrativo. Ainda que uma ação ou outra possa render bem mais do que isso, não é uma tarefa fácil, né, Doni? Nem mesmo analistas profissionais conseguem ver um caminho óbvio. Para o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, muitas projeções estão pouco otimistas para esse ano de 2023. Mesmo com os múltiplos da Bolsa próximos da mínima histórica, analistas da Genial acreditam que o Ibovespa irá encerrar 2023 abaixo dos 110 mil pontos. O patamar, se confirmado, seria inferior ao que a Bolsa iniciou 2021. A projeção pessimista inclui a expectativa de que o Banco Central tenha que voltar a subir juros para fazer frente à esperada piora da situação fiscal por conta de gastos maiores no novo governo. Novas altas de juros tenderiam a aumentar ainda mais o rendimento de títulos atrelados à Selic e ao CDI. Por outro lado, o efeito seria o oposto em títulos pré-fixados, já que no curto prazo, a alta de juros ou a mera expectativa de que os juros permanecerão altos por mais tempo derrubaria o preço desses ativos. Isso ocorre devido à marcação a mercado. Como o título é pré-fixado a uma taxa menor do que a que está sendo negociada, ele perde atratividade. Um título pré-fixado a uma taxa de 10%, por exemplo, pode ser muito valioso quando a Selic está em 2%, mas não quando ela está em 15%. Por isso, caso queira se desfazer do título antes do vencimento, o investidor terá que vender com desconto. Na prática, ainda que o juro alto seja favorável aos investimentos em renda fixa, se a expectativa de alta de juros ganhar força em 2023, nem todos os títulos de renda fixa sairão ganhando. Foi isso que ocorreu a partir de novembro, quando expectativas de que o novo governo prejudicasse o equilíbrio fiscal levaram o mercado a precificar juros mais altos para o futuro. Com isso, títulos pré-fixados do Tesouro amargaram duras perdas. Em apenas 30 dias, o Tesouro pré-fixado com vencimento em 2029 teve rentabilidade negativa de 5%. No final de dezembro, esse mesmo título estava pagando 13,11% ao ano, o que a juros compostos gera uma rentabilidade de 137% até a data
do vencimento. Embora expressivo, o título fica exposto ao risco de ser corroído pela inflação e se desvalorizar devido a taxas mais altas que as previstas. Por outro lado, o mesmo ativo pode ser uma aposta interessante para quem acredita que a Selic média do período será inferior à taxa de 13,11% ao ano. Primeiro, porque se confirmada a previsão, o título tende a dar um retorno acima do Tesouro Selic até a data do vencimento. Segundo, porque as quedas de juros podem valorizar os títulos no curto prazo pelo mesmo efeito da marcação a mercado. Nesse caso, não precisaria esperar até 2029 para embolsar um bom rendimento. A marcação a mercado deve ser sentida ainda mais pelo investidor em 2023, já que é a data para que todas passem a mostrar o preço dos títulos de renda fixa corrigidos por esse efeito. Para os títulos privados, como debêntures, essa dinâmica pode ser ainda mais volátil. Isso porque esses ativos também estão expostos ao risco de crédito, que é basicamente o risco de a empresa dar calote na dívida. Nesse caso, altas de juros e perspectivas pessimistas poderão depreciar ainda mais o valor do ativo. Quanto pior forem os rumos da economia, menores são as expectativas de lucro da companhia e, consequentemente, maior é o risco. Esse efeito tende a prejudicar especialmente títulos de empresas com capacidade de pagamento mais duvidosas, como os high yield, devido ao seu maior rendimento. Foi exatamente isso, que ocorreu com o da YG, o HIG, que nada mais é que um ETF de títulos de dívida corporativa de alto rendimento dos Estados Unidos, que caiu cerca de 15% em 2022. Por isso, por mais que ainda existam grandes oportunidades na renda fixa em 2023, diante de tantas incertezas, uma boa seletividade pode valer mais no fim do dia. E aí, se espantou ao ver como a renda fixa também pode ser volátil? Deixa aí seu comentário e vamos de giro de notícias. A Americanas informou ao mercado que desistiu de patrocinar o Big Brother Brasil deste ano. A decisão acontece depois de 3 anos em que a empresa está na lista das principais patrocinadoras do programa e vem em meio ao escândalo sobre problemas na contabilidade da varejista na ordem de 20 bilhões de reais. A ação da varejista chegou a perder 8,3 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. E a Petrobras confirmou a indicação de Jean Paul Terra Prates para exercer os cargos de presidente e de membro do Conselho de Administração da companhia. A escolha do nome do senador do PT do Rio Grande do Norte foi confirmada pelo presidente Lula já em 2022. Falando em Petrobras, a companhia informou que vai pagar a segunda parcela de dividendos aos acionistas posicionados até 21 de novembro de 2022. O valor dos dividendos por ação ordinária e preferencial será de R$ 1,61. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa Bons Investimentos. Tchau. Doni, obrigado pela parceria a vocês, obrigado pela audiência e nos vemos no Invest News.